Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje a gente vai responder a pergunta que não quer calar. Dá tempo ainda de investir em Bitcoin? Porque é um ativo que cresceu bastante, tem muita gente falando que está na hora de sair. E aí, será que faz sentido ou não? Para responder essa pergunta, eu vim aqui diretamente de um estúdio novo falar com o melhor analista de criptomoedas do Brasil, Vinícius Bazan, seja bem-vindo. Obrigado, cara. Não sei se melhor, mas sou um dos analistas que está mais tempo no mercado. Não, Obrigado pelo convite. Não, e outra coisa, é o que você sempre fala. Isso é importante, pessoal. Você tem que estar sempre próximo de quem entende do assunto. Quem vê e vive o mercado todo dia. Sim. Né? Depois eu vou pedir até o pessoal da edição colocar aqui na tela. O Bazan, ele vai em entrevista de televisão, podcast, já participou de todos. Então é uma pessoa que entende do assunto que vai nos ajudar. Boa, cara, mas sim, enorme prazer estar aqui. Muito legal falar com as pessoas que acompanham o canal aqui também, que eu sei que tem uma audiência muito bacana. E vamos que vamos lá destrinchar esse mercado. Bora, vamos nessa. E uma coisa importante, né? A gente estava até conversando aqui em off, o preço do Bitcoin ele é muito relevante, né, para o mercado de cripto. Eu defendo muito aqui, né, o pessoal aqui do canal sabe, a diversificação da carteira e aproximadamente 1 ou 2 anos eu venho falando muito mais de criptomoedas, na verdade muito mais de Bitcoin, né? Porque eu acho que é uma diversificação importante pela relação risco-retorno, deixa até a carteira mais saudável, mas tem muita volatilidade e deixa todo mundo muito preocupado. Será que está na hora de sair? Para que eu vou comprar tão caro? Será que ainda dá tempo de participar dessa festa? Então eu até costumo falar muito sobre o Bitcoin, mas eu sei que você também é especialista nas outras criptomoedas, então esse papo é para a gente direcionar hoje. Se dá tempo ainda de investir, se o Bitcoin está interessante, quais outras moedas, né? Então, a gente estava até conversando aqui que você trouxe um presente para a galera, né? Sim. Ó, já tem ali o spoiler, vai para vocês. Na descrição já tem um link ali para vocês acessarem um formulário, para vocês ganharem um diagnóstico, né, do seu perfil ali, como que você pode se enquadrar no mercado de cripto com o melhor caminho. E no final eu conto a segunda parte do presente, que é super legal também. Boa, mas me diz essa volatilidade, essa loucura, dá tempo ainda? O que você vê do mercado de cripto agora? Cara, eu sempre vou dizer que dá tempo de investir em cripto, porque se você comprar cripto, Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, pensando, eu vou lucrar amanhã, ou vai ser curto prazo, vai ser mês que vem, você vai ser um eterno frustrado. Porque sempre você vai comprar e vai ter um dia que vai estar mais baixo o preço. Sempre você vai comprar, vai subir e fala, putz, eu devia ter colocado mais. Então, assim, se você só se preocupar com, é o melhor momento do mundo, assim, cara, o melhor momento possível, você vai ser um eterno frustrado. Se você comprar e subir, você vai achar que você comprou pouco. Se você comprar e cair, você vai achar que você comprou errado. Eu não penso assim. Eu penso que você ter criptoativos no seu portfólio, principalmente o Bitcoin, mas também as outras criptomoedas que abrem, né, um universo novo de desenvolvimento de tecnologia, é você colocar uma classe de ativos que pode ter uma simetria muito grande, ou seja, muito mais potencial de subir do que de cair, e que principalmente a longo prazo, se você estiver disposto a segurar isso por, 3, 4, 5 anos, a tua chance, a tua probabilidade de sair no lucro, ela beira o 100%. Isso olhando para dados históricos, cara, assim, se você segura Bitcoin por mais 5 anos, é quase 100% de probabilidade de você sair no lucro, né? E esse lucro pode ser muito grande. Então, para mim, sempre é hora de você investir em cripto se você tem essa visão de que é um mercado que cresceu muito, mas ele ainda é adolescente perto dos demais mercados, ele pode crescer muito mais. Então, só um dado que eu sempre trago, cara, 3 a 5% da população mundial teve acesso a cripto até hoje. E os outros 95 a 97%? De um ativo escasso, né? De um ativo escasso. Então, assim, você acha mesmo que acabou o espaço, acabou o tempo para investir? Não, pô. A gente está nos primeiros 5% da jornada disso, né? Como investir na internet lá em 2000. Então, sim, eu acho que tem espaço ainda. Talvez você não vai pegar o melhor momento possível hoje, mas isso importa pouco. Então, deixa eu trazer uma dor, uma questão assim até minha, né, como investidor. Como eu falei, assim, eu não fui um dos percursores. É até engraçado que eu converso com o pessoal aqui que é especialista em cripto e assim, o pessoal fala, quando você comprou o primeiro Bitcoin? Eu, 2016. 2016. Eu converso com todo mundo assim, eu comprei em 2016, 17. Cara, essa época aí, eu nem sabia que existia. Eu compro cripto há mais ou menos uns 2 anos, algo assim. Então, até comprei no momento bom, né? A maior parte da minha carteira tá no lucro. Inclusive, eu comecei a realizar um pouco desse lucro. Mas aí, a minha dor, minha questão é o seguinte. Os ciclos do Bitcoin e os ciclos do halving, porque possivelmente, se a gente pegar aquele gráfico, que são 3 anos de alta e 1 ano de baixa, possivelmente para 2026 poderia ser um ano de queda,
né? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco. E também aquela questão que também já foi muito falada, dos 500 dias pós-halving seria o momento do topo do Sim. mercado, que isso daria mais ou menos setembro de 2025, se eu não me engano. Uhum. O que você tem visto, o que você estuda sobre essa parte do ciclo, antes de falar das outras altcoins, o Bitcoin em si? Já chegou no topo? Pode ser que ele caia agora? O que você está vendo? Então, cara, eu acho que rola muito esse lance de que as pessoas elas se apegam a padrões e elas tentam se apegar a previsões do que vai acontecer. E quando a gente tem um mercado que ele é novo, tem 16 anos, e ele ainda é imaturo no sentido de que ele tem muito espaço para se desenvolver, o histórico que você tem, pequeno, é tudo que você consegue enxergar. E aí tem uma frase que a galera usa que é assim, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então, você pode não acreditar nessa ideia do ciclo de 4 anos, mas ele aconteceu até hoje. Agora, isso não quer dizer que vai continuar sendo assim, porque tudo é de um jeito até que você muda esse regime. Não existe nenhum lugar no mundo escrito que o ciclo do Bitcoin tem que durar 4 anos sempre, que tem que ser 3 anos de alta e 1 ano de queda. Então, deixa eu só pegar um recorte seu rapidinho, porque nós estamos o quê? No quarto ciclo do Bitcoin? Dá para argumentar que sim. Aproximadamente. Então, os outros 3 ciclos aconteceu isso, de ter 3 anos de muita alta e 1 ano de queda. Que acho que o pessoal até chama de inverno, cripto. Mas nesses 3 ciclos foram completamente diferentes, né? Se a gente olhar só o gráfico, a gente fala, subiu pra caramba e desceu. Mas quanta coisa que teve por trás de tecnologia ou fundamentos ou de aceitação e quebra de corretores nesse meio tempo. Não são iguais, né? Não são períodos muito diferentes. O Bitcoin e as criptomoedas de cada ciclo são completamente diferentes. Por exemplo, se você pegar o primeiro, que foi ali 2013 mais ou menos, nem existia outras altcoins, né? Moedas alternativas ao Bitcoin. Então, assim, é um mercado que era completamente diferente. 2017, que foi um ciclo muito bom, você tinha algumas dezenas ou centenas de altcoins, hoje você tem milhões. Então, assim, são mercados completamente diferentes. Por isso que a gente não pode ficar sempre se apegando a um padrão que aconteceu no passado, retornos passados não são garantias de retornos futuros. Da mesma forma, que se foi 4 anos e vai continuar sendo para sempre, não. O que eu acho é o seguinte, o mercado de cripto ele era muito novo. Então, ele era como um adolescente que está ali numa fase de pico hormonal. Então, os investidores, eles vêm com muita gana, assim, eles vêm de uma vez só. E aí você tinha esse movimento do varejo que puxava os preços lá para cima, porque todo mundo descobria o Bitcoin ao mesmo tempo, passava no Fantástico, não sei o que lá. E aí, de repente, todo mundo lucra ao mesmo tempo, todo mundo realiza lucros ao mesmo tempo. E aí você tem esse movimento meio bolha, né? Que foi o que aconteceu muito em 2017. 2021, a gente teve um cenário em que o mundo mudou, pós-pandemia, começa a aumentar juros e tal, então teve um outro cenário. E agora tem um outro cenário de novo. Hoje, o mercado de cripto está muito mais sério, no sentido de que você tem muito mais empresas, governos, institucionais entrando e colocando grana nisso, e essas pessoas elas não tratam os investimentos como a gente, sardinha, trata. Porque eu e você, a gente pode descobrir agora uma moeda de cachorro e comprar. E a gente vai querer vender amanhã. Mas um cara que está numa grande gestora, ele tem uma tese de meses, anos de investimento. Então eu acho que essas coisas têm mudado. Existem grandes chances do ciclo de 4 anos ter acabado. E ele ser completamente diferente daqui para frente. Então, você acha que a entrada dos institucionais, principalmente com a criação do ETF, mudou completamente esse mercado? Total, assim, só para colocar em contexto para quem não sabe do que eu estou falando. O mercado de cripto, ele sempre foi visto pelas pessoas do mundo tradicional, então eu tô falando assim, o cara que é dono de um banco ou o presidente de um país, qualquer que seja, é sempre dito assim, cripto é coisa de criminoso, cripto é para lavagem de dinheiro, cripto é para fraude, cripto isso, cripto aquilo, não tem lastro. O Larry Fink, por exemplo, que é o CEO, né, da BlackRock, maior gestora do mundo, tem 11 trilhões de dólares sob gestão, ele era um cara que falava mal e dizendo que era um negócio assim absurdo, né, de criminoso, e ele passou a ser o maior marqueteiro do Bitcoin da história, porque ele trouxe bilhões de dólares. 2024, começo do ano, a gente teve a aprovação dos ETFs nos Estados Unidos, que foi um veículo muito importante para você ter essa entrada de capital. Foram 55 bilhões de dólares líquidos que entraram aqui, e hoje são 150 bilhões de dólares que estão nesses ETFs. Então, a participação dos institucionais foi muito relevante, e eles puxaram sim o preço para cima. Isso quer dizer que quanto mais esses players entrarem, mais eles podem impactar o preço. E talvez essa entrada, esse dinheiro grande, ele tenha mudado um pouco esse ciclo do Bitcoin, que a cada 4 anos caía. Outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal, aí eu falei que, se eu não me engano, já nesse ano mesmo, acho que o Bitcoin caiu 30%, se eu não me engano, sei lá, uns 2, 3 meses atrás, saiu de 100 mil dólares, caiu para 70.
Então, uma queda de 30%. Talvez, quem sabe, essa queda de 30% possa ter sido a queda desse ciclo. Foi o inverno não tão frio. Exatamente. Foi o outono cripto, né? Exatamente. Exatamente, porque quando a gente olha esses dados históricos, a gente vê que nesses ciclos passados, o Bitcoin ele subia tipo 1000%, aí ele ia lá e corrige a 75%. Uhum. E agora a gente tem mais ou menos 700% de alta desde o fundo, a gente acabou de completar 1000 dias de bull market, e nunca tinha acontecido isso tão longo, e as quedas são de 30%, que é bastante se você pensar, sei lá, numa ação. Mas para cripto é normal. E aí que eu penso que cada vez mais, como você tem mais presença de Wall Street dentro do Bitcoin e das criptomoedas, cada vez mais esses ativos vão passar a se parecer com os ativos que eles também investem, como o S&P ou o Nasdaq. Então, se você pega o gráfico do S&P, ele é uma linha reta praticamente desde 2009. Ele tem correções de 20%, 30%, mas é uma alta de 16 anos. Então, eu acho que isso vai gradualmente se transformando no mercado de cripto também, e ele vai se aproximando mais do mercado tradicional. Concordo contigo. Aí eu vou pedir para você me explicar uma frase que eu vi você falando outro dia, que você falou que foi mais difícil o Bitcoin chegar na cotação de $100 mil do que possivelmente ele chegar na cotação de $1 milhão. Sim. Ou seja, teria muito espaço para subir ainda. Explica isso aqui pra gente. Cara, é igual quando a gente pensa assim, a pessoa quer ser milionária. É mais difícil ela ganhar os primeiros 100 mil do que ganhar o primeiro milhão. Porque tem um abismo entre o 0 e os 100 mil. Depois que conseguiu 100 mil, não é fácil, mas é mais fácil do que sair do 0 para 100 mil. E aí, o que eu disse foi, eu tenho mais convicção de que o Bitcoin sai de 100 mil para 1 milhão do que eu tinha quando ele saiu de 10 mil para 100. E eu tinha muita convicção que ele ia sair de 10 para 100. Eu falo isso faz muito tempo. Só que lá atrás, $10 mil a gente tá falando, por exemplo, de 2017, depois 2020 e tal. E, cara, a gente ali tinha uma promessa. Eu era o cara que era chamado de louco, que faziam piadinha comigo na internet e tal, porque faz 10 anos que eu falo disso. Então eu falava, Bitcoin vai ter 100 mil, era um motivo de piada, porque como assim? Tá todo mundo falando que isso aí não vai dar certo, os economistas estão falando que não vai dar certo. Agora, esses mesmos economistas, essas mesmas pessoas, elas estão comprando Bitcoin. Dono de banco, né? A gente teve o caso de Harvard, por exemplo, que teve um professor de Harvard que ele publicou um artigo dizendo que, acho que era 10 anos para frente, ou 5 anos para frente, era mais fácil o Bitcoin valer tipo, $100 do que 100 mil, uma coisa assim. E aí, 3 anos depois, Harvard comprou $116 milhões em Bitcoin. Então, assim, essa galera foi queimando a língua, mas principalmente foi entrando no mercado. Então, é mais fácil hoje entender que esse ativo tem capacidade de seguir crescendo com dinheiro grande. E olha que interessante, né? Você citou a Harvard, citou a BlackRock, que acho que também falava mal de Bitcoin. Sim, todo mundo falava mal. Instituições financeiras, bancos, etc. Mas olha como o dinheiro grande não tem arrependimento, né? Sim. Fala assim, olha, eu falei que estava ruim, mas agora eu vi que tá bom. Cara, tem ego vamos atrás aqui. disso. Não tem ego nenhum, né? Não, e claro, assim, a BlackRock tá ganhando rios de dinheiro com isso. Mas eles sabem também que, cara, é meio que a teoria dos jogos, assim. Se é um negócio escasso, tudo bem, ninguém quer ser o primeiro que todo mundo tem medo, mas ninguém quer ser o último. Então, vai faltar Bitcoin uma hora. Eu não sei se foi acho que foi o Larry Fink que falou, cara, se todos os meus clientes milionários quisessem comprar um Bitcoin cada, eu não teria Bitcoin para oferecer para todo mundo. Hoje, acho que são 57 milhões de milionários no mundo, e são 20 milhões de Bitcoins. Então, assim... negócio... oferta e demanda mesmo, né? É simples, matemática é simples. Não, e assim é legal a gente trazer esse papo, assim, porque eu sei que tem muita gente que assiste a gente que ainda não investe em cripto, né? Investe em outras classes de ativos, mas essa diversificação ela é importante, é legal a gente trazer esse papo aqui. Até eu fico feliz de trazer você, eu até comentei com você isso outro dia, porque o que eu sinto falta aqui, né, pessoal, de pessoas que falem com seriedade sobre o assunto. Né? Por isso que eu fico feliz que você vem aqui, que você tem 10 anos de experiência. Vocês estão vendo, é um cara que entende do assunto e fala de uma maneira tranquila, não é um moleque que está alugando Lamborghini para falar que ganhou dinheiro com trade. Não, a gente está falando de grandes instituições, a gente está falando de preservação de patrimônio, a gente está falando de construção de riqueza de longo prazo. Então é muito bom a gente ter esse papo aqui. Né? Eu acho que o Bitcoin, de repente, já está mais consolidado. E aí eu queria até aproveitar um pouco da sua experiência para falar um pouco sobre o restante do cenário de cripto também. Sim. Né? Porque nessa semana, nesse último mês, acho que o valor de mercado cripto ultrapassou os 4 trilhões de dólares. Então, assim, eu não canso de falar que ele é grande demais para ser ignorado. Sim. Né? Então, isso... Mas ele é pequeno o suficiente para crescer ainda. Ah, bonito. Então, você já até complementou a frase de efeito.
Então, assim, tem espaço para uma diversificação. Acho que o Bitcoin ele já está um pouco mais consolidado até como conteúdos que a gente produz aqui, mas e o cenário das outras criptomoedas que são conhecidas como altcoins, Sim. né? Tudo que não é Bitcoin, pessoal, é conhecido como altcoin. Né? Resumindo aqui, eu sei que você é especialista nisso também, você lê bastante. Outro dia eu vi um podcast, você falou que você tem pelo menos umas 20 criptomoedas na sua carteira. O Uhum. que você vê sobre essa parte do mercado? Legal. Eu gosto sempre de pensar, como você bem falou, e agradeço inclusive você ter frisado isso, que é, eu não olho para esse mercado como só uma forma especulativa de ganhar dinheiro rápido. O que não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro rápido. Você pode. Sim, se existe um mercado que pode dar retornos acima da média mais rápido que outros mercados, é o mercado de cripto. Só não é uma garantia. Então, eu sempre invisto pensando no longo prazo, porque eu entendo que existe um fundamento claro para o crescimento tecnológico disso, e eu gosto de ter a grata surpresa de receber esse retorno antecipadamente se ele acontecer. Então, eu acredito que a pessoa que está assistindo a gente, se você quiser dolarizar seu patrimônio, você pode começar pelas stablecoins. Se você quiser proteger seu poder de compra ao longo do tempo, você pode colocar o Bitcoin na sua carteira. Se você quiser potencializar o seu retorno, né, buscar uma aceleração patrimonial, aí eu acho que é legal você olhar para as outras moedas também, porque da mesma forma que hoje o Bitcoin ele ainda é pequeno em relação ao ouro, por exemplo, mas ele já é o quinto, sexto maior ativo do mundo, o Ethereum, que é a segunda maior moeda, é muito menor. Não quer dizer que ela necessariamente vai chegar ao valor do Bitcoin, mas elas têm bastante espaço de valorização e têm teses diferentes. É como se você estivesse falando assim, olha, eu acabei de descobrir o mercado de ações e eu comprei a ação de um grande banco, é o Bitcoin. Mas agora eu descobri que tem uma empresa de tecnologia, eu descobri que tem uma empresa de saúde, eu descobri que tem uma empresa, uma fintech ali mais startup, e é isso que é o mercado de cripto, você poder diversificar em várias narrativas. E eu até gosto de dizer que os investidores de Wall Street, os caras, para eles, assim, eles nem sabem a diferença muito entre Bitcoin, Ethereum, altcoins. Eles começam meio que chamar tudo de Bitcoin. Só que a hora que eles já passaram 1 ano e meio investindo em Bitcoin e o negócio subiu, eles procuram os novos, os próximos Bitcoins. Que, cara, quais são outras narrativas que podem dar certo? O Ethereum é uma delas, né? Aí eu entendo que se você tiver uma carteira diversificada, provavelmente a maior parte em Bitcoin, mas ter um bom peso aí também distribuído em bons ativos com boas narrativas, cara, você tá pegando, é o que eu sempre falo, é como você comprar ativos da internet, né, as ações de tecnologia lá em 1999. Você tá pegando talvez a próxima Amazon, a próxima Google, porque elas são diferentes entre si e elas nasceram juntas. Então é buscar esse tipo de tese de fundamento dentro desse mercado. Que valorizaram mais de, sei lá, 10.000% E a desde galera então. sempre fala muito também, tipo, porque teve a bolha.com. Beleza, muitas ações deixaram de existir, mas dali que surgiu a Amazon, o Facebook depois, né, a Google e tudo mais. Então a gente tem que garimpar esse mercado, porque hoje realmente existem milhões de moedas, mas existem algumas que realmente têm muito potencial por trazerem produtos reais para o mercado que podem realmente mudar a vida financeira das pessoas. Muito bom, excelente. E aí, galera, eu vou deixar um convite aqui para vocês, que a gente vai deixar um link aqui na descrição, porque o Bazan ele trouxe, então, esse presente, como ele falou já, que é um diagnóstico da sua parte cripto da carteira, e você também vai deixar um relatório de recomendação junto a quem preencher esse formulário, certo? Sim, exatamente. Então, para quem não me conhecia ainda, eu tenho uma empresa que chama Underblock, então a gente tem um time de analistas, a gente produz conteúdo, e aí a gente vai deixar esse formulário para poder te conhecer um pouco melhor, então dependendo do seu perfil, a gente consegue dar um diagnóstico melhor ali para, cara, qual seria o melhor caminho para você, porque existe a pessoa que está começando, existe a pessoa que quer se aprofundar, e aí deixo para todos ali que entrarem nesse formulário, um material também, um relatório com algumas indicações de ativos, lembrando sempre, né, que você tem que ler o relatório, não vai só pegar o nome dos ativos e sair comprando, tá tudo bem explicadinho lá para vocês, mas acho que é um material de apoio bem bacana para quem quiser se aprofundar aí. Pessoal, façam mesmo o download desse material, porque o Vinícius sabe o que ele está falando, tá? É o que eu sempre falo, é sempre bom estar acompanhado com quem entende do assunto. Tá? Então, por isso que assim, eu fiz questão de trazer aqui, né? A gente ficou conversando um tempão, viu? Até eu conseguir a agenda aqui do rapaz para a gente conseguir conversar. Porque é isso, eu quero trazer para o público aqui do Lucro FC também quem entende, né? Quem entende não só de Bitcoin, como dos outros ativos, né? Porque é um mercado muito volátil, sim, mas também tem muito potencial. Então, você que está acompanhando a gente aqui, pega esse link na descrição, preenche esse formulário que o pessoal da equipe do Bazan vai conversar contigo. Tem o relatório com as recomendações também. Esteja acompanhado de quem entende, tá bom? E, obviamente, se você gostou do conteúdo aqui, deixa nos comentários, porque aí quem sabe eu consigo trazer o Bazan aqui de novo. Próximas pautas aí, joga pra gente saber o que a gente vai discutir na próxima aqui. Muito bom, cara. Brigadão aí pela presença. Eu que agradeço o convite. Valeu, gente. Um abraço.